Boa tarde, irmãs. Mais uma vez estamos aqui para desfrutarmos a palavra do Senhor, palavra viva, palavra eficaz, uma palavra que nos supre, que nos restaura, que nos renova. Que essa palavra possa nessa tarde renovar as suas forças, renovar a sua fé, o seu amor para com o Senhor e para com a igreja, para com o seu povo. Aleluia. E também que essas palavras possam renovar a sua esperança viva no Senhor Jesus Cristo e também na sua vinda. Amém? O Senhor está às portas. Aleluia. E o título dessa mensagem, dessa tarde, é as mulheres e o sumo sacerdote. Amém? As mulheres versus o sumo sacerdote. Então a mensagem dessa tarde vai estar focada nesse ponto. Como que deve ser o relacionamento de vocês, irmãs, mulheres, em relação a este sumo sacerdote, de acordo com os profetas, tem falado tanto dele para nós. Então eu gostaria de reforçar esse ponto sobre este grande sumo sacerdote. Que essas palavras possam te levar a ter uma experiência viva, real e prática com esse sumo sacerdote. Ou seja, você precisa ter experiência com esse sumo sacerdote. Mas para ter experiência com este grande e sumo sacerdote, você precisa conhecê-lo por meio da sua palavra. Você precisa conhecer quem ele é e o que ele alcançou a seu favor. Qual é a função desse sumo sacerdote? Qual que é a função dele hoje? Qual é a condição dele hoje em relação a todas as coisas? Onde ele realmente está? É importante quando nós vamos ter, precisamos nos relacionar com uma pessoa, nós precisamos conhecê-la de maneira profunda. Precisamos saber tudo sobre ela, aonde ela está, o que ela faz, qual é a condição dela, para então nós entrarmos em contato, para então nós confiarmos a essa pessoa as nossas vidas, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro. Então é importante. E essa vai ser a primeira da mensagem, amém? A primeira. Vamos dizer que essa seria a parte 1, né? As mulheres versus o sumo sacerdote. Então vamos. Esse sumo sacerdote, irmãs, ele está então mostrado de uma maneira muito reveladora. Em nenhuma outra parte da Bíblia revela tanto a respeito desse sumo sacerdote celestial. No Antigo Testamento existia um sumo sacerdote, na Velha Aliança. Chamava-se Arão. O nome dele era Arão. Arão era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, irmã de Miriam. Então ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote. E dali para frente, muitos outros sumos sacerdotes se levantaram. Mas ele era apenas uma sombra do verdadeiro sumo sacerdote que viria, que seria o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado. O Senhor Jesus, esse é o sumo sacerdote do Novo Testamento. Como eu falei, a carta aos Hebreus é a carta que mais fala de Cristo, o Filho do Deus vivo, como o grande sumo sacerdote. Esse é um dos objetivos
podemos dizer que o principal objetivo dessa carta é mostrar a nós, mostrar a você essa pessoa maravilhosa. O objetivo dessa carta é mostrar para vocês, irmãs, que existe uma pessoa que está cuidando de tudo. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, que esse sumo sacerdote, primeiro, ele é celestial. Ele é o Cristo celestial. Não é o Cristo terreno. Aquele que andou pela Galileia, pela Judéia, Samaria, operando milagres, curando enfermos, expulsando os demônios, andando sobre o mar. Esse era o Cristo terreno, operando milagres, multiplicando pães e muitas outras coisas que ele fez. Esse era o Cristo terreno, em seu ministério terreno. Esse Cristo terreno, por meio da sua morte e ressurreição, ele tornou-se o Cristo celestial. Ele não deixou de existir, mas ele se tornou o Cristo celestial e com uma humanidade. Ele não abandonou sua humanidade depois da sua morte e ressurreição. Pelo contrário, a humanidade dele foi elevada. Ele então se tornou um homem-deus, com a natureza humana elevada, saturada com a divindade, com a natureza divina. Agora ele é um homem e ele é Deus, como diz o hino que nós cantamos, há um homem na glória. Vocês precisam perceber isso, que o nosso Cristo hoje é um homem na glória. E como homem na glória, ele é Deus e ele é o sumo sacerdote. Então o livro de Hebreus se concentra nesse Cristo celestial. E o ponto principal acerca desse Cristo celestial é que ele é um sacerdote não segundo a ordem de Arão da velha aliança, e sim, a sua ordem é a ordem de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque era uma pessoa que não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe. Começa por aí. Esse é o status desse sumo sacerdote. Não é segundo a ordem de um homem terreno, mas é segundo uma ordem celestial. O Melquisedeque foi tomado emprestado para mostrar, para figurar, para prefigurar aquele que haveria de vir. Lá em Hebreus 1:3 fala assim: esse sumo sacerdote, ele é o resplendor da glória. Quem ele é? Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos seus pecados, aleluia, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Onde ele está agora? O seu sumo sacerdote. Essa pessoa, ele está agora, depois de passar por todo o processo da encarnação, do viver humano, e fazer então a obra da redentora, a obra da redenção, que visava o perdão dos seus pecados e a sua transformação. Então ele assenta à destra de Deus nas alturas. Onde ele está agora? Ele está à destra de Deus nas alturas. E ainda o capítulo 4, versículo 14, vai falar dele. Versículo 14, fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a sua confissão. Tendo, pois, a Jesus. Agora vocês têm a quem? Tendo, pois, a Jesus. Que Jesus é esse? Que é o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Você tem essa pessoa é para você. Tendo, pois, a Jesus, você tem ou não a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus? Essa pessoa,
Então nós devemos fazer uma coisa, conservar firme a sua confissão de fé nessa pessoa. Você não pode vacilar, você não pode perder a sua fé nessa pessoa que penetrou os céus. Que pessoa é essa? Que maravilha! Vale a pena confiar. Você confiaria numa pessoa dessa ou não? Aonde você está com a sua fé? Aonde você colocaria a sua fé? Aonde você está pondo a sua fé hoje? Nesses momentos que nós estamos atravessando, é importante saber onde nós estamos colocando a nossa fé. Em que pessoa? Sua fé está depositada aonde? Nesse que penetrou os céus? Nesse que assentou à destra de Deus? Nesse que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? Oh, que nessa tarde, irmãos, a sua fé possa ser restaurada a essa pessoa. Ainda o capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, o essencial das coisas, de tudo que se fala nessa carta, o essencial das coisas que temos dito, do capítulo 1 até o capítulo 13, é que possuímos tal sumo sacerdote. Nós possuímos, você possui, eu possuo, é nosso, ele é nosso, ele é meu, ele é seu, nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono. Que trono é esse? Qual é a posição desse trono em relação aos céus e à terra? Oh, Senhor Jesus, que maravilha! O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele está lá nos céus, fisicamente, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora ele está lá como ministro do santuário. Qual o santuário? Você. Ele é o ministro do santuário. Que santuário? A igreja, que foi gerada por meio da sua morte e ressurreição. A igreja é o santuário. E o Senhor agora ele é o ministro deste santuário celestial, que diz aqui que ele foi erigido não pelo homem, e que é o verdadeiro tabernáculo, que é nós. Você é o tabernáculo, nós somos o tabernáculo. Cada um de nós, cada uma de vocês é um tabernáculo, e tem um ministro que está ministrando esse tabernáculo, que é a sua vida. Você precisa deixar que esse ministro ministre a sua vida, o seu viver, os seus problemas, as suas lutas. Foi ele que te gerou, você é santuário do Espírito. Graças a Deus. Ainda o capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24 vai continuar falando dele. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por você diante de Deus. E aí, que tal? O que você acha disso? O Senhor ter entrado no santuário não feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, o santuário agora já é os céus. Os céus é um santuário. O Senhor entrou lá e agora ele está lá diante de Deus para comparecer. Ele já compareceu agora por você diante de Deus. Ele está lá agora diante de Deus, preocupado com você, com sua vida, com seu ser, com sua alma. Ele está ministrando a você nessa tarde, de forma que você volte a Deus. Esse é o ministro
Ele não está ali apenas sentado à destra. Um ministro é alguém que serve. Ministro, a palavra ministro significa servo. Servo. Então ele está ali agora servindo você em relação a Deus. Cuidando de você. Aleluia. E ainda o capítulo 5, versículo 6. Também é importante a gente ler esse versículo 6. Como em todo lugar também se diz, tu és sacerdote para sempre. Essa pessoa, esse sacerdote, não é por alguns dias, é importante. Isso precisa nos dar segurança. Isso precisa gerar segurança em você, minha irmã. Como em outro lugar também se diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6. Qual que é a ordem dele? A ordem dele é a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote, por alguns dias, nem por algumas horas. É para sempre. Não há razão para nós ficarmos atemorizados, perturbados, sabendo que nós temos essa pessoa com tal posição no universo. Nós temos que descansar nele, confiar, porque ele é sacerdote para sempre. O sacerdócio dele, o serviço dele, não vai acabar nunca. Você é incapaz de esgotar o serviço desse sumo sacerdote. Você pode me esgotar. Me esgotar vocês podem. Vocês conseguem esgotar qualquer um. Vocês podem até, desculpa a expressão, mas esse sumo sacerdote que você é incapaz de esgotar o serviço dele, porque é um serviço eterno. Vamos prosseguir, ainda no versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tendo sido nomeado pela pessoa mais importante deste universo, que é o próprio Deus. Não existe ninguém mais importante. Quem esse sumo sacerdote foi nomeado por quem? Quem o comissionou? O próprio Deus nomeou ele em relação a você, para ser o seu intercessor, o seu apacentador, o reconciliador. Ó Senhor Jesus, amém. Capítulo 6, versículo 20, também diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por você. Ele entrou nesse lugar por quem? O Senhor fez tudo que fez, entrou nesse santuário, mas com qual objetivo? Entrou por você, por causa de você, especificamente. Minhas amadas e queridas irmãs, o Senhor penetrou, oh maravilha, que bênção, Ele penetrou como precursor, Ele já foi na frente, entrou por você, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você ficar impressionada, esse é o primeiro ponto, segundo a ordem. Ele penetrou segundo a ordem, ou seja, não tem fim o seu sacerdote. O seu serviço sacerdotal não tem fim. Somos incapazes de esgotar o seu serviço a nosso favor. Amém? Então Hebreus trata principalmente desse sacerdócio de Cristo e de todos os aspectos de Cristo nos capítulos de 1 a 6. Capítulo de 1 a 6 vai falar das qualificações desse grande sumo sacerdote que é Cristo. Ele é um sumo sacerdote real e divino, que pode ministrar-nos tudo o que você precisa. Que tal? Esse sumo sacerdote, ele é capaz ou não, a partir da posição que ele ocupou, que se nomeado por Deus, ele é capaz de ministrar tudo o que você precisa ou não? Sim.
Pela fé você deve dizer sim, Ele é capaz de ministrar tudo que você precisa e te salvar ao extremo. Ele entrou, ele foi o precursor, ele é da ordem Melquisedeque, ele assentou a destra de Deus, mas qual a finalidade que ele penetrou esse santuário nos céus, a parte mais elevada desse universo, com qual objetivo? Especificamente por você, para ministrar tudo o que você precisa e ao mesmo tempo te salvar ao extremo, mas você precisa ter fé. Graças a Deus. Agora, o seu Cristo, Ele é um Cristo celestial, está revelado nessa carta aos Hebreus, é um Cristo celestial, correto? Mas esse Cristo celestial não é um Cristo que ficou no passado. Esse Cristo celestial, com tal posição, Ele é um Cristo presente. Ele é um Cristo presente, Ele é um Cristo agora. Ele não é só presente, Ele é um Cristo agora. Ele é o Cristo hoje. Tal sumo sacerdote que é o Cristo que penetrou, Ele é um Cristo hoje, Ele é um Cristo agora. Ele é para hoje, Ele é para agora, é para esse exato momento que nós estamos atravessando. Que você está atravessando em sua vida. Precisa perceber que esse Cristo, Ele está onde? Ele está cuidando. Nós precisamos saber qual que é a posição dele, aonde Ele está no trono. Aonde Ele está agora? Ele está no trono. Esse Cristo hoje, esse Cristo presente, esse Cristo agora, Ele está no trono. Por você e por mim, por nós. Isso nos dá segurança. Isso nos traz uma segurança muito grande, saber que existe essa pessoa com tal posição e cuja função e cujo objetivo dele não é outro senão cuidar de você. Como mulher, como mãe, como dona de casa, como uma profissional liberal. Oh Senhor Jesus, abre os olhos das nossas irmãs para que elas possam enxergar essa pessoa maravilhosa. E diz que esse Cristo, Ele é a nossa salvação, Ele é a sua salvação diária e também o seu suprimento de vida a cada momento para toda e qualquer situação que porventura você esteja passando. Ele é o suprimento, Ele é a salvação diária. Ó Senhor Jesus, obrigado Jesus, que o Senhor é a nossa salvação diária, o nosso suprimento diário. Hebreus 8:2 fala assim: ora, irmãs, o essencial das coisas que temos dito é que vocês possuem tal sumo sacerdote, esse sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade, oh maravilha, da majestade nos céus, o essencial de tudo, irmã, o essencial de tudo, de todas as coisas que você tem ouvido, está ouvindo e vai ouvir, o essencial é que você possui, você tem essa convicção, você tem essa fé, você tem essa experiência, isso é real em sua vida, que você possui tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono. Foge até a nossa capacidade mental e natural de entender. Como que pode? Da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o Senhor erigiu, não o homem. Ó Senhor Jesus. O versículo 14. Amém? Capítulo 4, versículo 14. Ele é muito importante esse versículo. 4,14, irmãs. Tendo, pois, a Jesus, você já tem Jesus? Você tem a Jesus? Como grande sacerdote que penetrou os céus? Você tem? Que a todo tempo, que o objetivo dele ter penetrado os céus foi para te suprir, para ser um Cristo hoje, um Cristo agora, como seu suprimento de vida, como a sua salvação diária, e que quer te salvar ao extremo. Amém.
Temos. Você tem, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Você então precisa fazer uma coisa: conservar firme a sua confissão. Não deixa o diabo, não deixa os demônios fechar sua boca, te roubar sua fé nesse grande sumo sacerdote. Não deixe que Satanás venha colocar dúvida no seu coração. Por isso é importante você guardar firme a sua confissão, confessar, proclamar. Confessar significa proclamar, falar, invocar esse sumo sacerdote. Conserve firme, não vacile, não deixe as coisas exteriores, as preocupações, as ansiedades, fazer com que você venha vacilar, perder o foco, perder o alvo. Entenda, irmãs, entenda que essa pessoa, ela existe, e você precisa confessar seu nome diariamente, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das suas fraquezas. Você tem. Você precisa confessar que você tem. Fala assim: eu tenho um sumo sacerdote que compadece das minhas fraquezas, e que foi ele tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas que possa imaginar. Teve uma tentação que o Senhor não experimentou, que ele não passou. Diz que ele foi tentado em todas as coisas, pelo menos em 3 coisas básicas, que a maioria dos homens e mulheres são derrotados pelo inimigo. Primeira tentação foi a tentação da comida, foi a tentação da sobrevivência. O Senhor passou por essa experiência e venceu essa questão de sobrevivência, de comida. O diabo levou a um grande, levou ele 40 dias, 40 noites, sem alimentar, sem beber, sem comer, sem jantar, sem tomar café da manhã, sem lanchar à tarde. O diabo chega: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas graças a Deus, o Senhor estava preparado. Nem só de pão viverá o homem, a mulher. Tem mulher que só quer viver de pão. Se faltar pão na experiência dela, acabou o casamento, acabou a vida da igreja para ela, acabou a família. Se tiver que passar por uma dificuldade na área financeira, se o diabo aparecer e transforma essa pedra em pão, ela vai e transforma. Não pão fisicamente, mas você pode estar transformando muita coisa aí, tentando transformar muita coisa, por causa da ansiedade, a questão da sobrevivência do pão. O que é mais importante para você? A palavra ou sua sobrevivência? Ou você acha que o sumo sacerdote não vai cuidar do seu pão? Aí muita gente sai transformando pedra em pão aí, arriscando até a própria vida, perdendo tudo, perdendo casamento, perdendo filho, perdendo tudo, porque quer transformar pedra em pão. Sobre que inspiração? Sobre a tentação do diabo. Esse tipo de tentação vocês precisam vencer, precisa ir até o sumo sacerdote que compadece. É em contato com ele, diário, é que nós vencemos esse tipo de tentação. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, que você tem que ficar só orando e lendo a Bíblia. Não estou dizendo isso. Estou falando que às vezes vocês são tomadas de uma preocupação muito grande em relação a essa questão da sobrevivência. Tem gente que está correndo para baixo e para cima, está cruzando oceanos. O que está movendo isso aí? A ansiedade, a preocupação com o pão, com a sobrevivência. E tem muitas que falam assim: é de Deus. Olha, cuidado, hein? Isso pode ser uma grande tentação. Nós precisamos vencê-la. Ainda diz assim que ele foi então levado a um pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus,
Ah não, desculpa, né? Foi levado ao pináculo do templo, isso mesmo. E mandou que ele pulasse lá de cima. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te ampare nas mãos. O Senhor venceu isso aí também. A tentação de subir no pináculo, todo mundo quer subir, toda mulher quer subir. Está cheio de mulheres ambicionando o pináculo. Aonde você quer estar? Eu quero estar no pináculo. A ascendência, né? O diabo no sistema mundano, ele tem levado muitas mulheres, elevado ao extremo, lá no pináculo do templo. Cuidado, irmã. Maneira. Vai devagar. Não disse que o inimigo às vezes está por trás, te instigando, levando você a ambicionar o que não é para você. Aí você vai subindo, até o senhor chegar no pináculo do templo e falar assim, agora está escrito, pula. E aí? Mas o Senhor, graças a Deus, que ele foi tentado nisso, né? E ele venceu. Agora, como sumo sacerdote, ele pode compadecer das suas fraquezas. Nós temos pelo menos essas 3 fraquezas, né? Nós temos fraqueza com a questão da sobrevivência, fraqueza com respeito à questão de uma alta posição, de um pináculo do templo. Nós queremos uma posição elevada na vida da igreja. Nós queremos ser reconhecidos, né? Vocês querem ser reconhecidas? Querem ser reconhecidas ao extremo? Cuidado, vai com calma. Vamos orar. Vamos exercitar mais o espírito, irmãs. Você não cair nessa espécie de fraqueza, mas se caso você caiu ou está caindo, o que você tem que fazer? Você precisa voltar ao sumo sacerdote. O grande sacerdote penetrou os céus por você, para que ele compadeça da sua fraqueza e venha te salvar, ministrar vida, suprimento de vida, e te encher de poder da vida celestial, de forma que você vença essa tentação, essas 2 tentações. Ele pode te encher de poder. Ele compadece, não só compadece, mas também enche você de força para vencer as tentações e as fraquezas. Vocês mulheres têm muitas fraquezas. A terceira problema lá, que depois ele levou o Senhor, passou por todas as ações, o Senhor venceu, e hoje ele pode vencer por você também. Ele foi levado a um alto e elevado monte. Lá no alto, o elevado monte. Chegou lá, o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo. Oh! Se você fosse levada e o diabo te mostrasse todos os reinos do mundo e te falasse para você hoje, tudo isso eu te darei se prostrada me adorar, o que você falaria? Hoje você estaria em uma condição de falar assim, ao Senhor meu Deus adorarei e só a Ele prestareis culto. Tem muitas mulheres, muitas, que estão se dobrando, né? Quando vê as glórias desse mundo, as possibilidades de ganhar muito dinheiro, né? Para realizar os seus sonhos. Cuidado, o mundo jaz no maligno. Ele falou assim, ó, se prostrado me adorasse, porque eu dou a quem quero, porque ele é o príncipe desse mundo. Mas tem um preço. Você precisa trocar sua vida de oração, você precisa trocar sua vida de igreja, você precisa trocar tudo. Você está disposta a isso? É uma tentação. Mas quem pode vencê-la? Aqui, ó, é aquelas que realmente conhecem o sumo sacerdote que compadece, porque fraqueza igual essa, muita gente tem. Mas quem realmente conhece o sumo sacerdote, que pode compadecer das suas fraquezas, ainda que você esteja nessa condição. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a sua semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos. Achegue, portanto, aqui é o segredo da vitória, está aqui no versículo 16. Achegar-se, portanto, confiadamente, minha irmã.
sabendo que tem essa pessoa, sabendo que Ele fez tudo por você, que Ele penetrou o santuário, que Ele assentou à destra de Deus, que Ele intercede por nós, que Ele compadece das suas fraquezas. O que Ele espera de você? Ele espera que você tenha uma reação a chegar-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber a misericórdia, você vencer as tentações, para você viver a vida da igreja, para você cuidar dos seus filhos. Você precisa receber a misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna, para que você não venha cair nessas tentações que existem, que é preparada pelo diabo especificamente para você, para te levar você para uma condição de soberba, para uma condição de doenças, para desenvolver em você uma mulher extremamente auto-independente, cheia de si mesmo. Isso é uma tentação da nossa era. E você precisa achar graça para ser socorrida diante desse quadro, diante desse sistema que Satanás preparou e armou para as mulheres. E muitas lá vão caindo de cabeça, mergulhando. Mas você não, você precisa achar graça para socorro. E sem a desculpa de que eu tenho pecado, que eu sou pobrinha e tal, isso não pega, irmão, isso não cola, porque o sumo sacerdote está te esperando, independente da sua condição, independente do que você está vivendo ou deixou de viver, ele está lá 24 horas te esperando, querendo suprir graça para socorro, esperando você para ter misericórdia de você, mas você precisa dar um passo em direção a ele, todos os dias. Dê um passo em direção a essa pessoa maravilhosa. Amém? Jesus é o Senhor. Então nós ficamos por aqui. Amém? Vou fazer uma oração, a oração da fé, a oração dos pedidos. Vamos apresentar os nossos pedidos a esse grande sacerdote que conhece as suas fraquezas. Amém? Amém? Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde para orarmos pelas nossas amadas e queridas irmãs, as mulheres, Senhor. Abre os olhos das nossas irmãs para que elas possam enxergar esse grande sumo sacerdote que fez tudo por elas, que até mesmo penetrou os céus por causa delas, meu Deus, para supri-la, para encorajá-la. Leva as irmãs, as mulheres, a ter uma boa comunhão contigo, Senhor, para receber graça, para vencer todas as tentações desse mundo. Senhor, também colocamos diante de Ti nessa tarde os nossos pedidos de oração que se encontram na caixa de pedidos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, lembra de cada pedido que está ali dentro, Senhor. Ouve, Senhor, e responde e dá a solução para que as nossas amadas e queridas irmãs venham se sentir encorajadas a prosseguir, Senhor, Te amando e Te servindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.